Então, a gente queria dar as boas-vindas a todos os participantes, ao pessoal da InvestPES, pessoal da Secom. Essa iniciativa do Sara Previdência faz parte do nosso programa de educação financeira, né? Como parte do programa, a gente traz sempre palestras, né, sobre assuntos relevantes. A gente sabe que agora é um momento importante de declaração de ajuste do imposto de renda. Então, a gente trouxe hoje o pessoal do InvestPES, o Lucas está aqui, né, junto com um parceiro deles, que é a Secom, para falar um pouquinho sobre, tirar dúvidas, né, um bate-papo informal para tirar dúvidas sobre a declaração de ajuste de imposto de renda. As perguntas foram, a gente vai dar prioridade às perguntas que foram encaminhadas já previamente, tá? Mas outras perguntas podem ser encaminhadas pelo chat e, à medida do possível, a gente vai tentar responder. Excelente. Boa tarde, pessoal. Aqui é só para relembrar, né, o que que é essa parceria com o InvestPass? É uma consultoria, né, é uma empresa que traz consultorias e orientação para os nossos participantes de forma independente, né? Às vezes a gente tem dúvidas ali sobre algum tipo de investimento ou alguma dívida, alguma coisa de onde seguir com esse investimento ou com essa dívida. Então, o pessoal do InvestPass traz essa orientação. Lembrando que para isso precisa se inscrever no InvestPass e a gente está com novas vagas, né? A gente abriu vagas para os participantes do Sara Previdência. Então, para todo mundo que quiser, além dessa, né, de participar aqui, né, e a gente agradece a presença de todos, também ter uma orientação mais individualizada. Sobre investimentos, finanças em geral, o time do InvestPass consegue fazer isso. Então, passar aqui já a palavra para o Lucas, que é do InvestPass, para ele comentar um pouquinho aqui sobre o InvestPass antes da gente entrar no detalhe de imposto de renda. Boa, Rafa, obrigado. Bom, pessoal, só me apresentando aqui, sou o Lucas Seixas, fundador do InvestPass, e hoje a gente trouxe um assunto muito interessante e que gera muita dúvida para praticamente todos os brasileiros, né? Que é o de como declarar, de maneira correta o seu imposto de renda. Pelo menos para mim, esse assunto até hoje é bastante complexo. O nosso parceiro que veio falar com vocês hoje é a Sencom. Mas antes de falar deles, vou passar rapidamente para quem ainda não conhece sobre o InvestPass. Acho que a maioria dos colaboradores da Rede Sara já acessaram e utilizaram o InvestPass, mas para quem ainda nunca acessou e nunca utilizou, fica aqui o convite para conhecer. O InvestPass é um benefício de bem-estar financeiro disponibilizado para todos os colaboradores pela Sala Previdência. Nossa missão é ajudar vocês a tomar as melhores decisões quando o assunto é dinheiro. Então, na nossa plataforma, vocês conseguem conectar suas contas via Open Finance, totalmente seguro, e visualizar de maneira simplificada todos os seus gastos por categoria, tudo de forma automática. Além disso, como o Rafa comentou, a gente oferece consultorias financeiras com especialistas de diversos temas de maneira totalmente gratuita para vocês. Acho que quem já fez as consultorias sabe o quão bom é. A gente tem vários relatos de colaboradores da Rede Sara que falam muito bem da consultoria. Trocar ideia com um profissional, né, que vai te apoiar a qualquer momento. Então, vocês podem acessar o InvestPass, tirar qualquer dúvida que vocês tenham, seja no nosso chat ou, né, com um especialista que a gente tem, de tudo e qualquer coisa que impacte a sua vida financeira, né? Desde dúvidas mais simples até dúvidas mais complexas, como, putz, devo alugar ou comprar uma casa, né? Alugar ou comprar um carro, como começar a investir em previdência. Então, diversas dúvidas que vocês tenham. Vou passar a bola agora para o time da Sencom. Tenho certeza que vocês vão gostar desse bate-papo aqui, tá? E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Olá, olá pessoal, tudo bem? Acho que tem alguém com um som aí, né? Tem que tirar o som do notebook da Aline, eu acho. Acho que foi agora, né? Top. Olá, pessoal, boa tarde.
Então, eu vou compartilhar aqui a tela para voltar para a apresentação. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Gillian, eu faço parte aqui do time de marketing da Sencom e temos a Lili, que é responsável pelo nosso time contábil. Hoje ela vai tirar as dúvidas de vocês sobre a declaração de imposto de renda e principalmente em alguns assuntos que tem muito a ver com o que o pessoal nos passou aqui para trazer para vocês. Então, antes da gente começar, eu queria informar para vocês o que é a Sencom, né? A Sencom é uma empresa de tecnologia que é especializada no imposto de renda variável e agora também a gente faz a entrega completa da declaração para quem é investidor e também para quem não é investidor. Então, a gente tem uma plataforma própria, fomos a primeira calculadora de imposto de renda do Brasil, e hoje a gente já tem mais de 16 anos de história fazendo toda essa parte de cálculo da renda variável e também agora do patrimonial. A nossa ferramenta ela é muito simples de utilizar, muito segura, e hoje a gente quer mostrar para vocês como que é feito esse processo, mas dentro do site da Receita Federal. Então, aqui nós estamos como especialistas no imposto de renda para mostrar para vocês realmente como é que se faz num tutorial. Mas antes, claro, a gente precisa falar sobre a importância de declarar imposto de renda. Muitas pessoas ainda não sabem, não sei se eu preciso declarar imposto de renda, não sei se é necessário, eu tenho ali só uma classificação que me obriga a declarar. Será que é realmente necessário fazer essa declaração? Então, por isso que a gente trouxe a Aline aqui, que ela vai nos explicar um pouco da importância de fazer essa declaração. Então, além da gente saber, né, que o período ali iniciou no dia 23 de março e vai até o dia 29 de maio, ela vai nos falar um pouco sobre por que é importante que todo mundo faça essa conferência, né, Aline? Isso mesmo, Gi. Declarar hoje, não só fazer a declaração, mas fazer a declaração de forma correta, garante que a gente tenha uma tranquilidade, uma segurança, e uma certeza de que a gente está com as dívidas quitadas ali com a Receita, né? Hoje em dia a gente tem a questão das obrigatoriedades para o imposto de renda. Caso isso não seja conferido detalhadamente de alguma forma, corre-se o risco de cair na malha fina. E também existe uma questão mais benéfica. Então, caso a gente não tenha, eu não tenho obrigatoriedade de declarar o imposto de renda hoje. Consulta nos anos anteriores para ver se tem algum valor a restituir. Eu vou trazer mais para frente ali algumas novidades esse ano, mas nos anos anteriores que você não teve a obrigação. E se tem algum valor ali para restituição, né? Então, de qualquer forma, é muito importante fazer a declaração de imposto de renda, porque acaba se tornando uma proteção para o teu CPF. Inclusive, para conseguir financiamento em banco, é um comprovante de renda mesmo. Então, isso facilita muito para a pessoa que está fazendo a declaração e também de forma correta, né? Isso, afinal, a gente sempre diz aqui na Sencom, né, que declarar certo não é mais só uma opção, né? Declarar certo também é uma proteção, tanto patrimonial quanto também para você ter essa certificação para várias coisas, né, que eles pedem hoje aqui no Brasil. Então, Aline, tu pode falar um pouquinho sobre quem está obrigado a declarar? E, claro, eu acredito que a gente não trouxe todos os pontos de quem está obrigado a declarar aqui, existem mais alguns pontos de pessoas, mas a gente trouxe o que achamos que é o principal aqui dentro. Isso mesmo, Gi. Então, a gente trouxe os principais fatores que levam à obrigatoriedade da declaração e, primeiramente, pelo rendimento. Então, quem teve rendimentos tributáveis acima de 35.584 mil, pode ser de salário, aposentadoria, aluguel, enfim, ultrapassou esse rendimento, já tem a obrigatoriedade de fazer a declaração. Quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis na fonte acima de 200 mil, isso pode ser referente a dividendos, a poupança, a indenizações, FGTS também entra nesse montante, tá? Também está obrigado a declarar valor acima de 200 mil. Quem realizou operações na Bolsa de Valores com ações, fundos de investimento, ETFs, BDR, independente do lucro que teve esses investimentos, tem que ter a obrigatoriedade de declarar. O que acontece se eu não declarar? Eu operei na Bolsa e não declarei. O meu CPF vai estar irregular e a minha declaração vai constar como omisso. Então, eu passo a ter uma pendência ali com a Receita Federal, né? Quem mais tem que declarar? Então, quem teve ganho de capital com venda de veículos, imóveis, quem possuía bens
ou direitos acima de 800 mil até o dia 31/12, né? E também quem passou a condição de residente no Brasil. Quem estava fora do Brasil, retornou ao Brasil no ano de 2025, também tem a obrigatoriedade de fazer essa declaração. Além de vários outros fatores que a gente não colocou aqui, como rendimentos rurais, por exemplo, para a gente não acabar se esticando muito pela questão do tempo, né, Gi? Isso aí. E eu acredito também que uma pergunta que a gente recebe bastante aqui na Simpom é: eu recebi 30 mil reais, por exemplo, de aposentadoria, foi 20 mil reais de aluguel e os meus bens, eles não somam 800 mil. Se o salário, a aposentadoria e o aluguel são somados como rendimento, então ele ultrapassa essa linha dos 35 mil. Então, mesmo que os rendimentos isolados não ultrapassem o 35, nos somatórios eles ultrapassam. Então, é importante a gente ter atenção com isso também. E os bens e direitos acima de 800 mil, mesmo que tu tenha um bem que custa 200 mil, mas tu ultrapassou ali a linha do rendimento, tu também é obrigado a declarar e precisa constar esse bem dentro da declaração, né, Aline? Isso mesmo. Eu vou dar agora, acabei lembrando de um exemplo bem importante aí que acaba acontecendo no caso de professores, por exemplo. A Maria trabalha numa escola de manhã e trabalha em outra escola de tarde. Ela recebe ali 2 mil reais por mês em cada emprego que ela está. Não é retido nada na fonte dela, mas até, teoricamente, o ano passado, agora vai ter essa limitação dos 5 mil, que mais para frente eu vou explicar melhor para vocês, as empresas elas não se conversam, então não é retido nada na fonte do imposto de renda da Maria, porque a escola X declarou e a escola Y declarou outra coisa. Então, essa declaração anual de ajuste, que a gente chama, que é o nome efetivamente da declaração de imposto de renda, é efetivamente para que seja feito esse ajuste. A Maria, por exemplo, que recebeu em 2 lugares um valor mínimo ali, sem retenção, e não precisou pagar imposto, ela vai pagar a mesma coisa que, na declaração de ajuste, a mesma coisa que o João, por exemplo, que ele trabalhou e ganhou ali 4 mil reais numa empresa e teve o imposto retido na fonte. Perfeito. Então, aqui a gente passa para outro ponto que também sempre causa muitas dúvidas, que é declaração simplificada ou a declaração completa. Qual que é a mais benéfica, qual que é a melhor de fazer? E a Aline pode explicar um pouquinho para nós sobre isso. Vamos lá, então, Gi. A declaração simplificada, ela tem um redutor já de 20%. 16.700 e agora não vou lembrar o valor exato. Até esse valor. Então, ela não deduz nenhum tipo de despesa. Então, caso a pessoa ali teve um rendimento, não teve muitas despesas, ela puxa ali, de repente, a partir da pré-preenchida, não tem muito que se deduzir, ela não considera nenhuma despesa. O que ela considera é os 20% sobre a renda tributável. Então, se eu tive lá um rendimento de 100 mil no mês, ele vai considerar que eu tive um rendimento fazendo pela simplificada, ele vai considerar ali que o meu rendimento foi de 80 mil, ele vai reduzir a minha base de cálculo, caso eu paguei pouco imposto, ele vai reduzir aquela base de cálculo, mas ele não vai considerar despesa nenhuma naquele momento. E já a declaração completa, ela considera tudo que a pessoa teve de despesa, ela considera a questão da previdência, no caso de PGBL, então ela pode reduzir significativamente o imposto da pessoa. Às vezes a pessoa ela tem um dependente, eu tenho um filho, eu gastei muito com um médico, com escola, médico com questões médicas, né, questões de saúde, não tem um limite de dedução, mas com questões de educação ela até tem um limite. Então, uma pessoa que tem uma vida mais complexa, precisa de uma organização melhor e tem da onde sim deduzir, que acaba ultrapassando aqueles 20% que na simplificada é aquilo e pronto. Não, na declaração completa, às vezes eu consigo deduzir muito mais pelo volume de despesas que eu tenho no momento ali. Perfeito. E o outro ponto, né, que algumas pessoas até confundem com o ponto anterior, é declaração pré-preenchida ou declaração em branco. Qual que é a melhor opção para quem está fazendo a sua declaração sozinho ou está fazendo pela primeira vez a declaração? Olha só, eu recomendo sempre a pré-preenchida. A pré-preenchida esse ano ela está vindo com algumas peculiaridades. Não sei se alguém aí já iniciou a sua declaração,
mas no Brasil todo é um caso que não está puxando vários informes de saúde, de banco, valores informados pela empresa está puxando com divergência. A pré-preenchida é como se fosse um ponto de partida onde você não começa ela do zero, né? Então, eu comecei ali a pré-preenchida, ela já vai puxar meus dados básicos, ela já vai puxar tudo que as empresas declararam durante o rendimento que você teve naquele ano, ela é muito mais prática. E aí, em branco, a gente vai acompanhar fielmente o que a gente tem ali nos informes de banco, rendimento, e vai preencher tudo do zero. Então, pela praticidade, a melhor opção é a pré-preenchida, mas sempre com um olhar muito atento, porque a Receita, nos outros anos, acabou vindo os dados muito mais consistentes, mas nesse ano está vindo muitos dados inconsistentes, então isso deve ser dado uma atenção redobrada para ninguém cair na malha fina, né? Inclusive, em qualquer uma das duas opções, a gente tem que revisar depois, né, antes de fazer a entrega oficial, assim. Tanto que a gente tem um caso de uma pessoa aqui da Sencom, inclusive, que esqueceu de inserir alguns dados ali dentro da declaração, né, Aline? Isso mesmo, Gi. Acabou um caso ali que, por exemplo, o que não puxa na pré-preenchida? Se o meu filho nasceu esse ano, ele não vai puxar na declaração do ano que vem. Isso é um dado que eu tenho que colocar ali manualmente, né? Então, dados ali de dependentes, enfim, compra de veículo, esses dados ele não puxa. Isso. Então, vamos ver na prática como que funciona o preenchimento da declaração, né? Nós separamos aqui alguns prints da tela do próprio programa da Receita Federal, tá? Para auxiliar vocês nesse processo. Nós não vamos abrir o programa da Receita em si agora, nesse momento, por causa de dados sensíveis. A gente utiliza ali alguns informes de rendimento para fazer o preenchimento, a gente utiliza CPF. Então, por causa de dados sensíveis, nós não vamos abrir o programa da Receita para fazer com vocês, mas o tutorial ele tá muito simples e fácil de entender, tá? Então, pessoal, aqui na primeira tela, a tela inicial do programa do Imposto de Renda, tá? Você vai baixar o programa lá no site da Receita, vai em Programas, Receita Federal, Imposto de Renda, baixou o programa, vai abrir essa tela. Abri o programa, vou fazer minha declaração agora. O que eu vou fazer? Existem 3 opções, tá? Tem a declaração de ajuste anual, a declaração de espólio e a declaração de saída definitiva do país. Não vou me adentrar muito às outras, porque a gente está falando mais no nosso caso na prática, né? Então, a gente vai sempre selecionar ali a abinha ali da nova, tá? E também selecionar a opção de declaração de ajuste anual. Como que a gente vai iniciar essa declaração? Ali do lado tem 3 formas da declaração do imposto de renda ser iniciada. A partir da pré-preenchida, que foi o que a gente comentou agora há pouco, né? Ela já vem com alguns dados preenchidos, todos os dados devem ser conferidos e complementados com o que não tem. Iniciando a partir da declaração anterior, então a gente pode, se a gente tem o arquivo da declaração anterior, a gente importa, vai puxar ali tudo que eu tive no ano de 2024, por exemplo, e eu vou preencher somente o ano de 2025, o que eu tive. Se eu tinha um carro em 2024 e eu vendi ele em 2025, eu vou fazer essa atualização de valores, porque ele não vai puxar. E a declaração em branco, ela vai abrir a declaração em branco, vou colocar ali o meu CPF e começo desde o início a preencher tudo manualmente. Eu acho que é importante também da gente salientar, Aline, que na declaração pré-preenchida não é todo mundo que já está disponível ali a pré-preenchida para fazer, né? Ela precisa ter um nível ali da conta do Gov que seja ouro ou prata, né? Isso mesmo. Então, às vezes as pessoas vêm aqui, eu não consigo abrir para fazer a pré-preenchida, mas talvez seja por causa do nível da tua conta do Gov, não tem nada a ver com o programa da Receita em si. Isso mesmo, Gi. Então, passando aqui para a segunda tela, a primeira ficha ali, ficha de identificação do contribuinte. É aí que a gente começa a colocar a mão na massa, né? Então, eu sempre vou selecionar a opção da declaração de ajuste anual original. Por quê? Porque também a gente tem a opção da declaração retificadora. Caso eu fiz meu imposto de renda, meu informe lá puxou tal valor de rendimentos, por exemplo,
e esse valor está errado, mas eu já entreguei a declaração, aí sim, aí eu vou fazer a importação dessa declaração novamente e vou clicar na abinha do lado em declaração retificadora. Mas como a gente está preenchendo a declaração daquele ano pela primeira vez, e se tudo ok, não é preciso retificar, a gente vai marcar sempre a declaração anual. Essa primeira parte é como se a gente fosse fazer um cadastro nosso, a gente vai colocar, pegar os nossos documentos ali, como nome, CPF, título de eleitor, endereço, e vai preencher ali como se fosse um cadastro mesmo. Essa parte é bem básica, como se fosse um cadastro. Pode passar, Gi. Também ali eu não me atentei, não detalhei tanto, tá? Mas também tem, abaixo da identificação do contribuinte, tem a ficha de dependentes e alimentados. E o que, que é o dependente? O dependente é aquela pessoa que, por exemplo, uma pessoa que mora comigo e depende da minha renda. Então, ela tem uma dedução ali de 2.275, esse dependente. Eu vou cadastrar o dependente ali. E no caso de alimentados, é, por exemplo, um pai que não convive com o filho, mas acaba pagando a pensão. Então, na declaração da mãe, o filho vai estar como dependente, e na declaração do pai, o filho vai constar como alimentado. Se dessa forma, esse é só um exemplo. Vamos então ali para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Então, ali, aquele informe de rendimentos que a gente recebe da empresa, ele vem bem especificadinho o que eu tenho que colocar em cada campo. É nesse local da declaração que eu vou colocar o informe de rendimentos da empresa. Então, eu vou colocar ali o CNPJ da empresa, já vai puxar, na maioria das vezes, já vai puxar o nome da fonte pagadora, e a gente vai preenchendo ali com os dados que tem no restante ali do informe de rendimentos. Aqui no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, quem recebe aluguel ou algo de trabalho autônomo que tenha que fazer o preenchimento do carnê-leão, a gente vai preencher nessa aba. Eu posso preencher de forma manual ou eu posso importar o carnê-leão. Por que importar o carnê-leão? Porque o carnê-leão, caso eu tenha um rendimento acima de aluguel, por exemplo, acima do valor mínimo, eu tenho que fazer o carnê-leão ali todo mês e recolher o imposto sobre aquilo. E importando do carnê-leão, ele vai puxar automaticamente. Mas eu recebo pouco de aluguel. Então, posso preencher ali manualmente, porque eu não tenho obrigatoriedade do recolhimento do imposto. Eu vou ali no mês de janeiro, vou colocar um novo rendimento e vou colocar do que é, de quem eu recebi. O carnê-leão, ele é específico para pessoas físicas, tá? Então, eu, Aline, aluguei um apartamento para a Gi. A Gi vai colocar o meu CPF ali, que ela tá pagando para mim, eu vou colocar o CPF dela, desculpa, de que eu estou recebendo esse rendimento dela como pessoa física. Então, aqui na próxima aba, rendimentos isentos e não tributáveis, aqui a gente coloca a questão de pensão. Só um pouquinho, pessoal. Então, aqui a gente coloca a questão de pensão, quem teve mais de 65 anos de idade e recebe rendimentos do INSS, também quem tem investimentos na caderneta de poupança, rendimentos, né, da caderneta de poupança, de LCI, de LCA, esses rendimentos isentos de imposto de renda, eles caem aqui na parte de rendimentos isentos e não tributáveis. Recebimentos de FGTS também, isso foi uma dúvida que alguém mandou, depois eu entro mais a fundo, vai nessa ficha, tá? Heranças, doações, quem tem parcela isenta de aposentadoria, né? No caso, maiores de 65 anos, também entram nessa ficha. E ali vai também puxar as restituições dos anos anteriores. Basicamente, é isso. Pode passar, Gi. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Então, nessa aba, vai cair o 13º salário. Ali eu já coloquei, já deixei aberto ali as opções que tem. Então, rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação de lucros. Então, quem ganha aí um PLR, ele vai nessa ficha. Prêmios a partir das loterias, né?
e outros. Aqui, pessoal, não, é isso aí mesmo. Desculpa. Então, aqui, pessoal, vai todos esses valores referente a décimo e a rendimentos de aplicações. O próximo. Vamos para a parte boa agora. Vamos para a parte das despesas. Quem está fazendo a declaração pelo modelo completo, tá? Nessa aba de pagamentos efetuados, pode se esbaldar, lançar despesas ali. Despesas com médico, despesas com dentista, despesas com psicólogo, tudo que está nessa lista ali, quando vocês baixarem o programa, tem aquela abinha ali do lado, se vocês podem ver, é bem extensa, então ela vai ter muita despesa dedutível ali, vocês podem colocar ali. O que a gente coloca aqui, que é muito importante e que pode se encaixar muito no caso de vocês? Os pagamentos efetuados em PGBL. Porque o pagamento efetuado em PGBL? O PGBL ele pode deduzir até 12% da renda, da tua renda. Então, por exemplo, eu tenho 100 mil em rendimentos tributáveis, os meus rendimentos tributáveis, a minha base de cálculo para imposto, ela já baixa ali para 88 mil, por exemplo. Então, o PGBL acaba entrando nessa parte. Em bens e direitos, o que a gente vai declarar? A gente vai declarar o que a gente tem de bens, o saldo da nossa conta em banco, as ações, tudo que tem ali naquela listinha, depósitos, criptoativos, enfim. Então, se eu tenho um bem ali, por exemplo, eu tenho um carro, tá? Eu vou ali em bens móveis, depois eu vou puxar em veículos automotores, ele classifica o grupo e o código. Então, depois eu vou ali, coloco em veículos automotores, vou colocar detalhadamente tudo que as informações daquele carro. Eu, por exemplo, coloco o máximo de detalhes possíveis, porque a Receita pode cruzar um dado com o outro. Se eu vendi um carro, por exemplo, no ano passado, e usei esse valor para comprar outro veículo, eu vou colocar ali, veículo tal, pago no valor tal, com os rendimentos usados da venda do veículo tal, coloco a placa do veículo, coloco todos os dados, eu coloco até o chassi do veículo, enfim, tudo que puder. E, por exemplo, ele não foi comprado da venda de outro carro, ele está financiado. Veículo financiado em tantas vezes, enfim. Aí eu vou detalhar muito bem, tanto o imóvel quanto o veículo, quanto o que a gente tiver ali de bens para declarar. Dívidas e ônus reais. Ainda usando ali o exemplo do veículo, tá? Ou do imóvel, enfim, eu comprei um veículo e eu fiz o financiamento dele. Eu vou ali em estabelecimento bancário comercial, por exemplo, financiei pelo banco. Vou ali em estabelecimento bancário comercial e vou colocar ali os dados o meu veículo que eu comprei hoje foi 50 mil reais. Então, eu comprei ele no final do ano passado, por exemplo. Então, ali, situação em 2024, ele vai estar zerado. Situação em 2025. Se eu já paguei alguma parcela desse veículo, ele não vai estar mais 50 mil a situação. Ele vai estar lá, não sei, 48 mil. E no valor pago, eu vou colocar 2 mil, por exemplo. Aí sim, uma informação se casa com a outra, e lá no veículo já vai estar aquele bem também. Agora a gente vai passar ali para a tela de avisos, tá? Então, assim, como é que funciona essa tela? Eu preenchi toda a minha declaração e não estou conseguindo enviar. Na verdade, essa tela de aviso é uma tela mais para revisão e também ela informa se tem algum impeditivo para a declaração. O que está em vermelho me impede de enviar a declaração. E o que está em amarelo, a Receita está sinalizando: olha, dá uma atenção nisso, porque aqui seria importante colocar esse dado. Mas, mesmo assim, se você não colocar, pode enviar a declaração. Mais ou menos dessa forma. Então, por exemplo, se eu coloco ali, cadastro que nem nesse caso que está ali, eu cadastro uma pensão alimentícia e eu não coloco o valor, não faz sentido eu enviar, cadastrar uma pensão alimentícia e não colocar o valor. Então, está dizendo ali que eu cadastrei e não coloquei o valor. Às vezes eu cadastrei ali que eu tenho uma pensão, que eu recebo pensão alimentícia, né, para o meu alimentar, para o meu dependente, né, eu recebo essa pensão,
coloquei ali que eu recebo essa pensão, mas eu não sei o valor na hora, eu fiquei de olhar o valor outra hora. Então, eu não vou conseguir enviar aquela declaração e essa aba de avisos me permite me lembrar do que ainda está em branco e o que deve ser preenchido. Então, passando ali para a tela da entrega da declaração, a gente pode entregar a declaração de... Acho que é na de cima, essa mesmo. Aí, entrega da declaração. A gente pode entregar a declaração de duas formas. Primeira, no globinho ali em cima, ou também clicando ali no botão de entrega da declaração. Terminei a declaração, revisei, olhei tudo que podia, não tem mais nenhum aviso, não tem mais nenhum alerta ali, eu vou na aba de entrega da declaração para a declaração ser entregue, efetivamente. Aqui eu coloquei um exemplo, pessoal, no caso nesse caso de restituição, tá? Então, por exemplo, eu tenho um valor a restituir. O programa vai trazer ali, naquela abinha, na flechinha do lado, tá? Um cálculo do imposto, um resumo, uma visão geral, tudo que eu tive ali de rendimentos, tudo que deduziu, tudo que eu paguei, um resumão. E lá embaixo vai estar como é que eu quero receber essa restituição. Só ali do ladinho, também, uma observação bem importante, ele diz a opção de deduções legais ou pelo modelo simplificado. A gente sempre vai selecionar o mais vantajoso. Então, ali, eu não consigo enxergar o valor agora que está 504,27 e 849,70. Então, ali no caso, a declaração, ela tá por deduções legais, certo? Ela tá por deduções legais. Não tem despesa suficiente, a opção mais vantajosa é, então, entregar pelo modelo simplificado, porque ele está dando ali uma restituição maior, né? A gente vai, então, mudar para o modelo mais benéfico. Isso puxa normalmente, mas é bom se atentar, tá? Muda ali para o modelo mais benéfico da declaração ali, para ter uma restituiçãozinha maior na conta, e vai ali na outra aba em clicar em enviar declaração. O que acontece? A gente tem hoje uma vantagem de quem faz a declaração e entrega para receber por Pix, via chave Pix, tem prioridade nas restituições. Então, colocou ali onde eu coloquei a flechinha para receber a tua restituição por Pix, você já entra nos lotes prioritários para receber a tua restituição. Até se você coloca ali por Pix e você não tem uma chave Pix CPF, só pode chave Pix CPF. Não tem chave Pix CPF, esse ano estamos com a novidade de que a Receita já identifica, bom, mas nesse CPF não tem nenhuma chave Pix. Então, a gente vai partir ali para baixo e vai digitar os dados bancários para a pessoa receber a declaração naquela conta cadastrada. Eu acho que é importante também lembrar que a restituição, o primeiro lote, ele acontece no último dia para declarar o imposto de renda. Então, no dia 29 de maio, as primeiras pessoas já começam a receber a restituição no Pix cadastrado. E a gente tem também os lotes até agosto, né? Até agosto, isso mesmo. Então, é sempre no último dia útil de cada mês, até o final de agosto. Aqui eu trouxe um modelo, então, para vocês. Quando a gente tem imposto a pagar, como é que ele fica ali na aba do cálculo do imposto, né? Então, por exemplo, ali eu tive um valor e eu paguei pouco imposto. Então, a Receita entendeu que eu tive imposto a pagar e não a restituir. Como é que funciona? Eu posso cadastrar as informações bancárias e colocar isso como débito automático, e eu posso também colocar para gerar as DARFs todo mês. Então, o contador ou quem fez a declaração, se vocês mesmos estão fazendo a declaração, vocês vão entrar ali no programa do imposto de renda todo mês, quando tiver o valorzinho ali, vence sempre no último dia do mês, tá? Acredito eu que de junho a dezembro. Eu já confirmo esse período. Pode ser feito em 8 cotas, tá? Então, ali, tá em uma cota, mas eu quero parcelar em mais. Então, a partir do momento que a parcela ficar acima de R$ 50, aquilo ali pode ser parcelado. Ou se o valor é muito baixo, já não pode ser parcelado nesse montante. E aqui, então, como a gente já fez
já recapitulou ali como é esse tutorial da Receita Federal de como fazer a entrega da declaração, a gente vai entrar mais a fundo em alguns temas que a gente acha que pode fazer sentido para vocês. O primeiro é IRPF e Previdência Complementar, onde a Aline vai trazer para nós os dois principais tipos, né? PGBL e VGBL. Então, pessoal, a gente tem o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Qual que é a diferença entre esses dois? O PGBL é mais vantajoso na declaração do imposto de renda pela questão da dedução. Ele tem uma tributação ali sobre o valor total dos rendimentos, e o VGBL, ele não tem a dedução no imposto de renda. Eu até tinha, não sei se mais para frente tem ali, mas eu mostro onde é que a gente lança a questão do PGBL e do VGBL. Mas o PGBL, o VGBL também, ele é indicado para quem já atingiu o limite. Então, eu tenho um valor ali no PGBL, eu já deduzi os 12%, eu não vou deduzir mais do que aquilo. Então, indicado colocar o restante no VGBL. Aqui, então. Então, como lançar a Previdência Complementar no Imposto de Renda, tá? Lá no PGBL, ele vai em pagamentos efetuados, vai colocar o código de Previdência Complementar e vai informar o valor pago. Aí ele vai gerar já, automaticamente no programa, ele já vai gerar essa dedução. E o VGBL, ele vai na ficha de bens e direitos, a gente vai colocar o saldo acumulado, e ele não tem dedução nenhuma, ele é apenas ali para fins informativos para a Receita Federal. O que é importante destacar aqui? O valor, a gente vai colocar o valor que a gente contribuiu efetivamente, e não o valor de reserva. Então, se a previdência que vocês têm tem algum valor de reserva, esse valor ele não é contabilizado, tá? É só o valor efetivamente da contribuição que vai acabar indo para a declaração do imposto de renda. E aqui, então, a gente traz as principais mudanças da declaração de 2026. Todas aquelas, eu acho importante falar, né, Aline, que todas aquelas atualizações do imposto de renda que a gente viu no noticiário do ano passado, ele sim está aprovado e já passou a valer, só que ele vale a partir de 2026. E a gente sempre declara referente ao ano base do ano passado. Então, agora em 2026, a gente está declarando referente a 2025, onde as regras permaneciam da mesma forma. Então, agora em 2026, como ele foi aprovado, a gente vai declarar 2027 referente a 2026. Então, as atualizações elas só passam a constar a partir do ano que vem. Só que, para esse ano, a gente teve algumas mudancinhas no programa da Receita Federal, que não tem nada a ver com as novas regras de tributação, que é o que a Aline vai passar para nós agora. Então, pessoal, a gente teve ali nos lotes de restituição, a Receita Federal pretende pagar pelo menos até 80% nos 2 primeiros lotes e reduziu. No ano passado eram 5 lotes. Esse ano os pagamentos das restituições vão ser feitos em 4 lotes. Então, os contribuintes, também a Receita Federal lançou um cashback, tá? Então, como eu comentei lá no começo, olhem nos anos anteriores se vocês têm algum valor a restituir. Como eu comentei lá anteriormente, isso é referente aos anos anteriores, mas referente à declaração desse ano, eu olhei, eu não preciso declarar e eu tenho lá até R$ 1.000 de restituição para receber, a Receita já vai identificar isso, já vai fazer isso de forma automática para que no dia 15 de julho, que vai ser um lote especial, os lotes normalmente eles são no último dia útil de cada mês, né, de maio até agosto, então, no lote do dia 15 de julho é um lote especial para as pessoas que não tiveram essa obrigatoriedade de declarar e têm até R$ 1.000 para receber, não tem nenhum risco fiscal. Por exemplo, eu não tenho nenhuma pendência, meu CPF está tudo certo, enfim, está tudo certo com o CPF, vai vir automaticamente, vai ser feita automaticamente a declaração e vai vir automaticamente essa restituição também. Aqui, até na Simpom, a gente pegou algumas declarações aqui que a gente fez um treinamento em conjunto para a gente ver sobre as declarações dos funcionários mesmo, para a gente fazer todo mundo junto a declaração. E a gente descobriu que algumas pessoas que nunca tinham declarado imposto de renda tinham alguma coisa a receber, a restituir, né, Aline? Isso mesmo. Então é importante a gente fazer esse exercício ali para ver o que pode ser feito ali na nossa declaração. O que mais que a gente não comentou aqui, agora a Receita ela vai puxar DARFs,
também, ela não puxava pagamentos anteriores, então lá na pré-preenchida, no ano passado, ela puxava alguma coisa. Esse ano eles já estão conseguindo puxar mais dados. Então, para a questão ali de alguém que sonega imposto, ou enfim, o cerco está fechando. Ela vai puxar cada vez mais completa ali a declaração, para a gente só basicamente ter que fazer a conferência de dados e lançar ali o que efetivamente a gente não tem, né? E, claro, o que se manteve em 2026, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho ali sobre as multas e os limites, né? Que eu acho que foi o principal que se manteve mesmo. Isso mesmo. Então, a dedução, ela continua o mesmo valor. Então, para cada dependente ali, ele vai deduzir da base de cálculo de rendimentos tributáveis 2.275. Despesas com educação, igual eu comentei ali anteriormente. Então, despesas com educação, 3.561,50. Esse valor já era esse valor ano passado, se manteve esse valor. E, como eu disse, a educação tem esse limite de dedução. E com despesas com saúde já não tem nenhum limite. Para o desconto simplificado também se manteve o mesmo valor de rendimentos tributáveis, né, da dedução. E ali, como eu disse, as despesas médicas elas continuam sem teto desde que comprovadas. E também a gente tem a questão da multa, né? Por isso a importância da entrega da declaração e da entrega da declaração de forma correta. Caso a declaração ela não seja entregue no prazo, a gente olhou lá, eu tenho a obrigatoriedade de declarar, eu não declarei, vai vir uma multa de 165,74, calculada ali, referente a, se eu entregar ali no primeiro, 2 dias depois, por exemplo, vai vir o 165. Se entregar 1, 2, 3 meses depois, ela vai calculando juros sobre aquilo, sobre aquele valor, e a multa vai só aumentando. Por isso é importante olhar assim, não, eu devo declarar, eu não devo declarar, porque se eu devo declarar e não declarar, eu vou acabar pagando uma multa também, né? Eu acho que é importante também a gente dizer que é importante declarar, tá? E é importante declarar corretamente também. Mas se tu descobre que tu tá obrigado a declarar fora do tempo hábil, que tu tem para juntar toda a tua documentação e tudo, uma coisa que a gente pode fazer é entregá-la em branco. Depois a gente retifica ela, mas pelo menos a gente evita uma multa. Então é importante que a gente faça pelo menos o exercício de ver se realmente estamos obrigados a fazer essa declaração, porque é importante evitar a multa, né? Isso mesmo, Gi. E agora a gente chega então na parte das perguntas e respostas. Nós já pré-selecionamos algumas perguntas que vocês enviaram ali para o formulário e a gente vai então trazer a resposta para elas. Vamos começar então, Aline, com a pergunta de como declarar recebimentos FGTS, como declarar os recebimentos do FGTS. Então, pessoal, ali o FGTS, ele entra naquela aba que eu comentei com vocês de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, referente ao FGTS, tudo que eu recebi ali do FGTS, ele vai entrar nesse valor. A gente vai informar o valor sacado, vai informar a fonte pagadora, vai pedir ali provavelmente o CNPJ da Caixa Econômica Federal. E não tem muito segredo, tá, pessoal? Muitas das vezes ele vai puxar esse dado do FGTS já na pré-preenchida. Mas se ele não puxar, é importante colocar na declaração lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Outra dúvida que a gente recebeu é gastos dedutíveis. O que abate no imposto de renda? Então, como a gente estava comentando ali anteriormente, gastos com saúde, gastos com educação, dependentes, previdência. Lembrando que a previdência do Grupo Sara entra nesse valor aí de despesas dedutíveis, pensão alimentícia, tá? Tudo isso entra na parte ali de dedução. Então, é sempre bom detalhar, é sempre bom ter a emissão de nota por parte da escola, por parte do médico, por parte, enfim, tem um programa da saúde agora que os médicos eles já declaram, então já está puxando esses dados. Tudo isso é dedutível. E quanto mais despesas dedutíveis para colocar ali, melhor, porque maior a restituição, né? Mais uma pergunta. Quando recebemos o empréstimo do Saraprev, já irá para a Receita para sair na declaração pré-preenchida ou temos que informar? Se é para informar, como devemos fazer? Essa questão do empréstimo pode ser, sim, que ela vá para a declaração pré-preenchida, tá? Mas também pode ser que não.
Então, se a gente tem um empréstimo e não puxar esse valor, sim, a gente precisa declarar. E aonde a gente tem que declarar? Lá na ficha de dívidas de ônus reais. Então, lá onde eu coloquei, por exemplo, eu comprei um carro e financiei, é ali naquela ficha que eu vou colocar o empréstimo que eu tive. Vou colocar ali o CNPJ da entidade que me fez o empréstimo e vou colocar o valor e a situação. Aquele caso lá, o que eu paguei em 2025, o que eu fiquei devendo em 2025, ou o que eu paguei em 2024, se essa dívida já vem de 2024, se não mantém zerada, ou paguei tudo em 2025. Deixo zerado 2025 e o valor lá total de pagamento eu coloco lá que eu quitei o valor do empréstimo. Mais uma pergunta. É obrigatório declarar a reserva de previdência complementar? Se sim, como declarar o Sara Previdência? Sim. Dependendo do tipo do plano e das contribuições, sim, precisa declarar. Então, a gente tem que separar os dados ali, principalmente do PGBL, pela questão da dedução, tá? Isso acaba sendo uma vantagem para quem faz o PGBL, e no VGBL também, vai em bens e direitos. Então, ele vai deduzir no VGBL, ele não vai deduzir, mas é importante colocar aquilo como uma forma informativa, né, para a Receita Federal saber para onde que está indo aqueles valores. Então, independente se é PGBL ou VGBL, a gente precisa, acredito eu, que é muito importante, tudo que a gente tem ali, a gente declarar. O PGBL, ele reduz o imposto hoje, e o VGBL, ele também, ele vai reduzir o imposto, mas só lá na frente. Perfeito. Perfeito. Vou pegar aqui um minutinho, desculpa, só para complementar essa questão em relação ao Sara Previdência. O Sara Previdência se assemelha ao PGBL, tá, pessoal? É um plano fechado que se assemelha ao PGBL, por isso que tem um incentivo fiscal dos 12%. Então, vai um pouco nessa linha. Se não me engano, o item é Previdência Complementar, inclusive FAP, que é o item a ser lançado às contribuições do Sara Previdência, tá? Desculpa aqui, pegar, só fazer um complemento aqui, meninas, fiquem à vontade. E, por fim, a última pergunta que a gente recebeu ali das perguntas que vocês enviaram antes é: o valor na declaração da pré-preenchida da contribuição previdenciária difere do informe de rendimento. Como proceder? Nesse caso, Gi, o valor ele vai, a gente precisa acompanhar o informe de rendimentos. Como a gente já citou ali também antes, a Receita Federal está trazendo muitos dados divergentes do que são os dados reais. Então, se vocês têm alguma dúvida, tá, pessoal, vou pedir para vocês entrarem até em contato com o atendimento ali do Sara Previdência, mas com relação ali ao informe de rendimento, se tem alguma dúvida ali com relação ao valor, na Receita puxou mais, por mais que seja mais vantajoso, de repente, o que puxou na receita, isso pode lá na frente dar problema. Então, o aconselhado é vocês sempre irem pelo informe de rendimentos, sempre pelo documento que vocês têm, seja de banco, seja da empresa, seja do que for. Puxou, e por isso também a importância na conferência do que está puxando na pré-preenchida, tá? Então, puxou ali alguma coisa errada e acabou sendo mais vantajoso para mim, na hora, tudo bem, eu vou entregar a declaração, vai estar tudo certo, mas e depois? Depois, pode ser que as fontes pagadoras ajustem alguma coisa, ou que a própria Receita Federal ajuste, porque está puxando o valor errado em várias, no Brasil todo já, está puxando o valor errado, alguns casos puxa o valor certo, tá? Então, é muito importante que a gente vá pelo informe de rendimentos e não pelo que está puxando na Receita Federal. Oi, Aline. A gente vai passar algumas perguntas também. Acho que a gente já passou as que a gente tinha, né? E a gente vai passar algumas que apareceram aqui no chat. Pode ser? Até a gente tem, nós temos ainda 10 minutinhos. Tem uma participante que colocou o seguinte: recebi 48 notas fiscais dos atendimentos com psicólogo. Preciso colocar um a um ou posso colocar o valor total? Acredito eu que seria o ideal colocar um a um, tá? Um a um, porque daí fica ali certinho as datas, ele vai dar o montante total na própria ficha, ele vai ficar um pouco extenso, vai ficar mais trabalhoso, mas é a forma mais correta. Tá Porque ótimo. lá para a Receita Federal vai estar lá 48 notas, não uma nota no valor total, né?
Então, como eles fazem esse cruzamento de dados, o interessante é que, por mais trabalhoso que seja, lance essas 48 notas. Tá, tem outra pergunta aqui. Nós temos alguns aposentados que recebem, que optaram pelo regime de tributação regressiva. Tá. Então, a pergunta é como fazer esse lançamento. Eles receberam já benefício durante o ano de 2025 com a tributação exclusiva, com a tributação regressiva. Tá. Isso aqui. Esse aqui, eu posso ajudar, Por meninos? Rafael. Tem uma opção que é, lá quando a gente for cadastrar um rendimento, tem uma opção de cadastrar um benefício de previdência complementar. E aí tem duas opções além do benefício de previdência complementar. Tem o não optante pela tributação exclusiva e tem o optante pela tributação exclusiva. Então, quem for regressivo é benefício de previdência complementar, optante pela tributação exclusiva, tá? Quem for regressivo tem que colocar nessa categoria na hora que for cadastrar o rendimento. Aqui, acho que tem só mais uma que se eu puder pegar, que tem um participante perguntando onde lançar o 13º? É na tributação exclusiva? Qual a opção? O 13º, como que funciona aqui? O 13º, ele entra lá na opção da, se eu não me engano, tá? Da tributação exclusiva definitiva. Acho que a gente pode até voltar aqui. A gente pode voltar ali no slide. 13º salário, ele é na tributação exclusiva definitiva. Aline, tem uma participante que pediu para falar sobre doações a fundo de idoso adolescente. Diminui o imposto de renda, destina parte para esses fundos. Você teria alguma coisa para estar explicando para a gente sobre essas doações? Sim, tem uma noçãozinha aí, tá? Eu posso ficar devendo alguma informação, mas aí qualquer coisa vocês podem mandar aqui para nós que a gente responde de forma mais completa. Existem doações que a gente pode deduzir 3 e 6% do valor ali da base do imposto de renda, tá? Tem que estar registrado no fundo da criança, do adolescente. Por exemplo, eu vou doar para o Hospital Pequeno Príncipe, tá? Ele tem que ela tem que estar vinculada a instituição tem que estar vinculada para o recebimento desse benefício. Então, não é qualquer lugar, qualquer doação que eu faça que eu vou conseguir deduzir. É para alguns casos específicos, tá? Mas deduz sim, deduz de 3 a 6%, depende do valor da doação, enfim, da instituição. Perfeito. Tem mais algumas dúvidas aqui, pessoal. Uma delas é de que se ficou gravado sim. Depois a gente vai disponibilizar, principalmente para quem quiser rever ali, né? Olhando muito mais para o começo da apresentação, onde a Aline e a Gillian comentaram sobre como preencher, né? Ali dentro, direto do aplicativo, da declaração do imposto de renda. É, tem algumas perguntas que são mais específicas, né, que a gente vai verificar aqui para responder depois. É, a gente vai trazer mais alguma pergunta ainda, Marília? Tem só uma pessoa que perguntou aqui, que acho que as meninas já até responderam, a Aline, que é quem tem financiamento pelo sistema financeiro habitacional. É a mesma forma de declarar, tá? É uma dívida, então declara da mesma forma, vai declarar o imóvel. E aí, ali, até é importante, a Aline comentou um pouquinho, ali naquela descrição do bem, né, seja do carro, do imóvel, ele é livre, aquele texto, né? Então, Exatamente. o contribuinte aqui no caso, ele pode escrever as informações que ele desejar sobre esse imóvel. Se é um imóvel financiado, como foi a compra, quando foi a compra. Então, todos esses detalhes de bem, é um campo editável. Então, é passível ali de escrever o que fizer sentido em relação àquele imóvel. E aí lançar também lá na dívida, né, se é financiado, também depois lançar lá em dívidas, lançar o valor devido aí desse financiamento, além de lançar o bem, também lançar o valor da dívida ali financiada. Acho que essa seria a resposta, não sei.
Desculpa, Aline, se quiser complementar, fica à vontade. Isso mesmo, Rafa. Isso mesmo. Lança no campo. Eu até, inclusive, quando é algum financiamento habitacional, eu coloco até a metragem que tem o apartamento, por exemplo. Coloco ali, coloco a forma que foi, ou se eu vendi para comprar outro, enfim. Se a Receita quiser me colocar na malha fina, ela vai olhar ali, não, mas esse valor veio de tal coisa, está justificado aqui, né? Então, quanto mais detalhe, o campo é livre, né? Como você comentou. Então, quanto mais a gente puder detalhar ali, melhor. Excelente. Então, assim, muitas perguntas novas aqui. A gente vai pedir desculpa porque o horário já se esgotou. Mas fiquem à vontade também, se quiserem acionar o time do InvestPass, quem sabe ali o time da Aline e da Gillian consigam trazer mais algumas respostas, tá? A gente não vai prometer, porque a época de imposto de renda para contador é uma época muito corrida, mas à medida do possível que puder ser respondido e tirar dúvidas, as meninas irão, né, responder aqui e a gente encaminha as respostas. Então é só agradecer mesmo, agradecer a participação do Lucas do InvestPass, da Aline e da Gillian aqui da Sencom, e desejar a todos uma boa declaração. Se cair na malha fina, não desespera, dá para ajustar, dá para, né, ou aquilo que a Aline falou, às vezes caiu na malha fina, mas ainda vão ler aquilo que está escrito na declaração e pode ser que saia da malha fina sem precisar fazer alguma coisa. Exatamente. Exato. Então, assim, não se desesperem, busquem também orientação. E é aquilo que, só reforçando o que a Aline comentou, a pré-preenchida muitas vezes traz informações que foram alteradas e que a Receita ainda não pegou. Então, se divergiu do documento base ali para preencher, seja informe, alguma coisa, é importante acionar a fonte do informe para fazer algum tipo de correção ou confirmar qual informação, porque muitas vezes, até aí eu vou dizer por mim mesmo que já baixei a pré-preenchida, vem informações divergentes ali, pessoal. Então, não acreditar tudo que está na informação, no declaração pré-preenchida, tem sim que, mesmo na pré-preenchida, conferir as informações e ajustar o que precisa ser ajustado, né? Isso mesmo. Perfeito. Muito obrigado pela presença de todos, viu?